Uma linda tarde de primavera, enquanto o sol desceu nos horizontes da cidade de Anápolis, Goiás, um jovem chamado Pedro, Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Estava caminhando pela rua São Francisco com seu cachorro Pitbull, Zezinho. O ar foi tão agradável que Pedro decidiu parar no banco público para apreciar a paisagem e dar um bom brincadeiro ao cangaço. Através do corredor, passou um velho carro antigo, pintado de azul claro, cuja senha era o viajante. No interior, havia duas pessoas, Ana, uma mulher bonita e amigável, e Joaquim, um homem calmo e tranquilo. Eles se dirigiam à Casa de Cultura de Anápolis, onde Ana tinha programado uma sessão de dança cultural. Pedro conhecia Ana desde os tempos da escola secundária e sentiu o impulso de falar com ela. Então ele correu atrás do carro para cumprir sua missão. Enquanto isso, Zezinho ficou nervoso com o ruído das rodas do carro e começou a latir. Pedro tentou calmá-lo, mas sem sucesso. No entanto, Ana viu Pedro correndo atrás deles e pediu a Joaquim para parar. Ela abriu a janela e conversou brevemente com Pedro sobre como estava Zezinho. Ele disse que estava muito nervoso com o ruído do motor. Ana perguntou se poderia levar o cão junto deles até a Casa de Cultura e Pedro aceitou com gratidão. Então Ana levou o Zezinho dentro do carro enquanto Pedro seguiu a mesma direção a pé. Durante toda a viagem, Joaquim tocava música tradicional goiana na rádio para animar todos os presentes. Quando chegaram à Casa de Cultura, Ana recebeu Pedro com um sorriso e introduziu-o aos outros participantes. Todos foram bem-vindos e começaram a bailar as músicas mais populares dos festivais regionais. A atmosfera era incrível e todo mundo estava feliz. Naqueles momentos, Pedro percebeu que a amizade entre Ana, Joaquim e ele não apenas tinham sido preservada, mas também havia aumentado. Essa é a história de como Pedro e Ana reencontraram-se após anos de ausência, e como Ana fez uma boa ação mostrando misericórdia para o seu amigo Pedro e seu cachorro Zezinho. Agora ambos são amigos íntimos novamente e esperamos continuarem sendo assim pelos próximos anos. Após o evento de dança cultural, Ana convidou Pedro para sair com ela e Joaquim para comemorar o sucesso do programa. Pedro, agradecido pelo gesto de Ana, aceitou a proposta com prazer. Eles passaram a noite visitando alguns lugares em Anápolis, tendo café no centro histórico e assistindo à luz dos faroleiros no Parque Municipal Professor José Marques Filho. Durante a caminhada, Ana contou para Pedro que Joaquim tinha mudado recentemente para Anápolis, pois estava interessado em colaborar com algumas organizações socioambientais locais. Ele acreditava que aqui seria melhor para desenvolver seus projetos de conservação do meio ambiente. Ana ficou contente com essa notícia, pois sabia que Joaquim sempre teve um grande coração para a causa social e ecológica. Pedro, impressionado com as ideias de Joaquim, decidiu ajudá-los a desenvolver alguns projetos, especialmente o de plantar árvores nas margens do rio Araguaia. Ana foi encantada com a proposição, pois considerava o rio como parte integral da natureza local e importante para manter a beleza natural da região. Assim, o trio formou um grupo e iniciou o projeto de plantar árvores nas margens do rio. Eles trabalharam diligentemente para criar um ecossistema saudável na área, além de limpar as áreas poluentes e ensinar a comunidade a respeitar o meio ambiente. Seus esforços não passaram despercebidos, pois logo a maioria dos residentes perto do rio começou a aderir ao movimento e ajudar nesse objetivo. Em pouco tempo, a área transformou-se completamente, com os vegetais florescendo em abundância e a beleza natural restaurada. Os habitantes da zona reconheceram o impacto positivo desses esforços e estiveram agradecidos com o grupo. Eles consideravam que a colaboração entre Ana, Joaquim e Pedro foi fundamental para esse resultado. As relações entre os três se fortaleceu ainda mais devido à colaboração benfeitora, pois eles compartilhavam uma paixão comum pela proteção do meio ambiente e promover a qualidade de vida da população. Desde então, eles mantêm essa tradição de amizade e solidariedade com o propósito de continuar desenvolvendo projetos beneficiosos para a comunidade local. Neste caso, o destino de Pedro e Ana, que haviam perdido o contato há vários anos, foi retomado graças à intermediação de Ana, que demonstrou uma grande bondade quando salvou o cão de Pedro. As atitudes humanitárias e amizades,
como esta, são fundamentais para construir relacionamentos duradouros e promover a cooperação entre as pessoas. Esperamos que este exemplo inspire os outros a seguirem o caminho das pessoas que demonstram misericórdia e amizade, como Ana, Joaquim e Pedro, e que possam gerar consequências positivas para si mesmos e para a comunidade em geral. Nessa perspectiva, a história de Ana, Joaquim e Pedro serve como um guia prático de como construirmos relacionamentos duradouros e solidários. A relação entre Ana, Joaquim e Pedro não somente se baseou na colaboração em favor da causa social e ecológica, mas também na compreensão mútua e respeito pelas diferenças pessoais. Cada um deles trouxe suas próprias experiências, habilidades e visões de mundo para o grupo, enriquecendo a dinâmica do projeto e tornando cada etapa mais rica e significativa. Para Pedro, voltar à cidade natal era uma oportunidade de conectar-se com sua cultura e identidade regional. Ele desfrutou muito de participar da dança de capoeira, que é uma arte marcial, dança e música afro-brasileira. Esse momento lhe permitiu reviver os laços familiares e sentimentos regionais que ele sentia desde sua infância. Como resultado, ele se tornou mais comprometido com a preservação da cultura e da tradição da região. Joaquim, por outro lado, veio para Nápoles com a intenção de contribuir com as causas sociais e ambientais locais. Sua dedicação às causas sociais foi influenciada pelos valores morais e éticos que foram instilados nele durante sua educação universitária. Ele passou a perceber que a natureza e o meio ambiente eram importantes componentes do processo de desenvolvimento sostenível e socialmente justo. Assim, Joaquim dedicou-se a diversos projetos socioambientais, incluindo a plantação de árvores e o reciclamento de lixo, que beneficiaram a comunidade local. Finalmente, Ana foi fundamental para a unificação da equipe, pois combina a sensibilidade humana com a capacidade administrativa necessária para desenvolver projetos de longo prazo. Ela percebeu a importância de coordenar as diversas partes envolvidas nos projetos, desde as autoridades municipais até os voluntários locais. Seu papel consistia principalmente em facilitar a comunicação, planejar as tarefas e supervisionar as execuções. A sua participação foi crucial para garantir a viabilidade e a eficiência dos projetos. O apoio mútuo e o respeito por diferentes pontos de vista permitiram que o grupo se consolidasse e obtivesse resultados positivos para todos os membros envolvidos. É interessante observar que, embora cada um tenha trazido suas próprias contribuições, a equipe funcionou bem porque todas as perspectivas foram tratadas igualmente e sem preconceitos. Essa abordagem permite que as pessoas aproveitem os recursos disponíveis de forma mais eficaz, aumentando a probabilidade de sucesso dos projetos e dos programas sociais. No final da jornada, Ana, Joaquim e Pedro se reuniram para refletir sobre o progresso do projeto e aconselhar sobre a continuidade dos mesmos. Eles fizeram um balanço detalhado do que foi feito, avaliaram os resultados e discutiram as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Com base nestas informações, eles elaboraram um plano para avançar com a campanha de plantação de árvores nas margens do rio Araguaia, com um número maior de parceiros e recursos disponíveis. Essa reflexão revelou a força e o poder dos laços estabelecidos através da intermediação humana. Todos os integrantes do grupo estavam satisfeitos com o progresso do projeto e com o facto de terem encontrado aliados e amigos de confiança. O projeto foi fruto de um processo de diálogo, cooperativismo e resiliência, que foi impulsionado pelos laços humanos e os valores éticos. Os elementos básicos desse modelo de desenvolvimento sostenível e socialmente justo são: 1. A identificação de problemas específicos. 2. A mobilização de recursos 3. A construção de redes sociais e ecológicas. 4. A implementação de soluções práticas. E 5. A monitorização e avaliação das medidas tomadas. Neste caso específico, o projeto de plantação de árvores na margem do rio Araguaia foi concebido como uma alternativa sustentável para reduzir o nível de poluição hídrico e atmosférica e promover a recuperação de áreas danificadas pela atividade agrícola intensiva. Os métodos adotados foram adaptados ao contexto local, considerando o tipo de solo, o clima e as demandas da população rural e urbana. O trabalho foi realizado com a colaboração de várias organizações não governamentais, associações de agricultores e grupos comunitários, além da participação de estudantes universitários
especialistas em ecologia e gestão florestal. As plantas selecionadas foram aquelas mais adequadas para a área, levando em conta aspectos como resistência às secas, tolerância à salinidade e capacidade de fixar nitrogênio no solo. Para facilitar a manutenção dos novos espaços verdejos, os responsáveis pelo programa também ofereceram treinamento para os pequenos produtores rurais e as famílias urbanas, ensinando técnicas de irrigação, fertilização orgânica e controle biológico de pragas. Este modelo de desenvolvimento sustentável e socialmente justo foi inspirador devido à sua holística e à sua interdisciplinariedade, demonstrando que a cooperação entre os setores público, privado e social pode ser útil para resolver alguns dos maiores desafios sociais e ambientais globais. Além disso, este exemplo demonstra que o desenvolvimento sustentável e socialmente justo é importante para fortalecer as economias locais e para criar novos empregos para gerações futuras. Finalmente, a conclusão deste projeto mostrou que o desenvolvimento sustentável e socialmente justo requer um compromisso duradouro e um esforço conjunto para garantir o cumprimento dos objetivos declarados. Em particular, é essencial ajudar as comunidades locais a desenvolver um senso de propriedade e de autogestão sobre seus territórios, permitindo que as medidas tomem corpo e permaneçam efetivas ao longo do tempo. Esta abordagem permite que seja possível construir redes sociais e ecológicas mais resilientes e mais adaptáveis às mudanças climáticas, favorecendo um desenvolvimento mais sustentável e menos prejudicial ao meio ambiente. Mais que o movimento global de desenvolvimento sustentável e socialmente justo está a ganhar impulso e credibilidade devido à sua capacidade de gerar realimentos e de acelerar os processos de transformação sociopolítica e ambiental. A defesa do planeta e da vida necessita do compromisso e da participação de toda a sociedade, e os casos de desenvolvimento sustentável e socialmente justo podem servir como inspiração e como guia para o caminho a seguir. Economia circular. Esta abordagem visa reduzir o desperdício, mantendo os recursos em uso por mais tempo e encontrar novos usos para eles, em vez de descartá-los. Envolve projetar produtos com reciclabilidade e reparabilidade em mente, reduzindo materiais de embalagem e incentivando o compartilhamento e o aluguel de mercadorias em vez da propriedade. Empresas como a IKEA e a Patagônia adotaram modelos de negócios circulares, enquanto cidades como São Francisco e Amsterdã estão implementando estratégias circulares por meio de iniciativas como programas de compostagem e proibições de sacolas plásticas. A adaptação climática, em resposta aos impactos das mudanças climáticas, como aumento do nível do mar, secas e inundações, muitas comunidades ao redor do mundo estão desenvolvendo medidas de adaptação. Estes podem incluir a construção de paredões ou diques para proteger contra inundações costeiras, melhorando os sistemas de gestão da água para lidar com secas mais frequentes, incluindo e usando infraestrutura verde, como jardins de chuva e superfícies permeáveis para gerenciar o escoamento de águas pluviais. A cidade de Roterdã, na Holanda, que é particularmente vulnerável ao aumento do nível do mar devido à sua localização abaixo do nível do mar, desenvolveu uma estratégia de adaptação ambiciosa chamada Sala para o Rio. Isso envolve a criação de espaço para os rios transbordarem durante chuvas fortes sem causar danos generalizados. Muitos povos indígenas em todo o mundo estão exigindo o reconhecimento de suas terras tradicionais e direitos de recursos, argumentando que esses territórios são críticos para sua herança cultural. Meios de subsistência e gestão ambiental. Alguns países, incluindo Nova Zelândia, Canadá e Austrália, estabeleceram marcos legais reconhecendo os direitos à terra indígena e permitir uma maior autodeterminação sobre os recursos naturais. Promover práticas sustentáveis de uso da terra que respeitem os conhecimentos e valores tradicionais. Dietas saudáveis e segurança alimentar. Há uma crescente preocupação com os padrões alimentares ligados a doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas, impulsionadas por fatores como alimentos processados, alimentos e alimentos, alta ingestão de açúcar e estilos de vida sedentários. Para enfrentar esse desafio, há um foco crescente na promoção de hábitos alimentares saudáveis, no apoio aos pequenos agricultores e na redução do desperdício de alimentos. Iniciativas como programas de alimentação escolar,
hortas comunitárias e projetos de fazenda para escola visam melhorar o acesso a alimentos nutritivos, promover dietas mais saudáveis e apoiar a agricultura local. Redução do risco de desastres. Desastres naturais como terremotos, tsunamis, furacões e incêndios florestais continuam a causar perda significativa de vidas e propriedades em todo o mundo a cada ano. Para mitigar esses riscos, os países estão investindo em medidas de preparação para desastres e redução de riscos, como sistemas de alerta precoce, planos de evacuação e códigos de construção aprimorados. Por exemplo, depois de experimentar vários terremotos devastadores nas últimas décadas, o Japão tornou-se líder em engenharia sísmica e desenvolveu técnicas inovadoras, como o isolamento de bases, onde os edifícios são projetados para se mover independentemente do solo durante um terremoto, minimizando os danos. Inovação social e empreendedorismo. Abordagens inovadoras para os desafios sociais estão surgindo em diferentes setores, desde educação e saúde até energia e finanças. Essas iniciativas geralmente envolvem a colaboração entre o governo, o setor privado e os atores da sociedade civil, alavancando tecnologia, design thinking e novos modelos de negócios. Exemplos incluem esquemas de microfinanciamento para empresários de baixa renda, aplicativos móveis para monitoramento da saúde materna e cooperativas de energia renovável de propriedade das comunidades locais. Esses esforços não só criam valor social, mas também geram oportunidades econômicas e contribuem para a redução da pobreza. Conservação comunitária. Os conhecimentos e práticas tradicionais relacionados com a gestão e conservação dos ecossistemas são cada vez mais reconhecidos como ativos valiosos para o desenvolvimento sustentável. As iniciativas comunitárias de conservação buscam capacitar a população local a participar dos processos de tomada de decisão que afetam suas terras e recursos, promovendo acordos de cogestão entre comunidades indígenas, autoridades nacionais e organizações internacionais. Essas colaborações ajudam a garantir a proteção efetiva de áreas sensíveis, mantendo os meios de subsistência e as culturas tradicionais. Um exemplo é a Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, que é gerida conjuntamente pelo Serviço de Vida Selvagem do Quênia e os pastores Maasai que tradicionalmente habitam a área. Transporte sustentável. O transporte é responsável por uma grande parte das emissões de carbono e poluição do ar, contribuindo significativamente para as mudanças climáticas e problemas de saúde pública. As cidades estão respondendo priorizando modos ativos de transporte, como ciclismo, caminhada e transporte público, promovendo serviços de compartilhamento de carros e carona e expandindo as frotas de veículos elétricos. Países como Dinamarca, Noruega e Suécia estão liderando o caminho na transição para a mobilidade de emissões zero, estabelecendo metas ambiciosas para a eliminação gradual de veículos com combustíveis fósseis até meados do século. Enquanto isso, inovações como tecnologias de direção autônoma prometem revolucionar os sistemas de transporte, tornando as viagens mais seguras, rápidas e eficientes. Inclusão digital. Os avanços nas tecnologias digitais de comunicação e informação oferecem um enorme potencial para acelerar o progresso em direção a metas de desenvolvimento sustentável. No entanto, muitos resiliência urbana. À medida que a urbanização continua a taxas sem precedentes, as cidades enfrentam uma pressão crescente para se adaptarem às mudanças nas condições causadas pelas mudanças climáticas, pelo crescimento populacional e pelas interrupções econômicas. O planejamento urbano resiliente busca construir cidades mais flexíveis, inclusivas e adaptáveis que possam responder melhor a choques e tensões. Isso inclui investimentos em infraestrutura verde, redes de segurança social, redes de resposta a emergências e mecanismos de governança participativa que envolvem os cidadãos nos processos de tomada de decisão. Cidades como Curitiba, no Brasil, Copenhague, na Dinamarca, e Bogotá, na Colômbia, demonstraram liderança em resiliência urbana, integrando princípios de sustentabilidade em todos os aspectos do desenvolvimento urbano, da habitação e transporte ao abastecimento de água e gestão de resíduos. Modelos de negócios de economia circular. Enquanto o conceito de economia circular remonta a várias décadas, ganhou atenção renovada nos últimos anos como um meio de dissociar o crescimento
econômico do consumo de recursos e reduzir a geração de resíduos. Um modelo de economia circular visa maximizar a eficiência dos recursos, minimizar a criação de resíduos e prolongar a vida útil do produto por meio de ciclos de produção em circuito fechado. Mercados abertos e projetos regenerativos. Empresas como Philips, Unilever e Interface implementaram estratégias de negócios circulares, resultando em economia de custos, maior competitividade e imagem positiva da marca. Financiamento inclusivo. O acesso ao crédito acessível continua a ser uma grande barreira para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente entre as populações desfavorecidas, como mulheres, jovens e moradores rurais. O financiamento inclusivo refere-se a serviços financeiros direcionados a segmentos carentes da sociedade, entregues através de plataformas digitais, instituições de microcrédito ou outros canais inovadores. Essa abordagem promove a alfabetização financeira, a acumulação de ativos e a mobilidade socioeconômica, ajudando indivíduos e famílias a superar as armadilhas da pobreza e alcançar a estabilidade financeira. Exemplos bem-sucedidos incluem Kiva, Grameen Bank e Mchanga, serviço de transferência de dinheiro móvel. Aprendizagem digital e treinamento de habilidades. Com os avanços da educação online e inteligência artificial, há um impulso crescente para alavancar a tecnologia para oferecer experiências de aprendizado mais acessíveis, escaláveis e personalizadas. Plataformas de ensino à distância, simulações de realidade virtual e ferramentas de aprendizagem gamificadas estão sendo usadas para fornecer educação de qualidade aos alunos em locais remotos ou origens marginalizadas. Além disso, os programas de qualificação e qualificação destinados a melhorar a empregabilidade e a prontidão da força de trabalho estão se tornando componentes essenciais das estratégias de desenvolvimento econômico, dado o ritmo acelerado da interrupção tecnológica e da automação. Os exemplos vão da Khan Academy ao LinkedIn Learning e ao Coursera. Expansão do mercado de títulos verdes. À medida que os investidores se preocupam cada vez mais com os riscos e retornos das mudanças climáticas, a demanda por investimentos ambientalmente responsáveis aumentou nos últimos anos. Os títulos verdes são títulos de dívida emitidos especificamente para financiar projetos sustentáveis, como energia limpa, adaptação climática e infraestrutura ecoeficiente. Os analistas de mercado preveem um crescimento contínuo no mercado de títulos verdes, impulsionado por incentivos regulatórios, demanda institucional e compromissos de sustentabilidade corporativa. Os principais emissores de títulos verdes incluem governos, bancos multilaterais, empresas e municípios, refletindo diversas geografias e setores. Aplicações blockchain para a sustentabilidade. A tecnologia blockchain, mais conhecida por facilitar criptomoedas como o Bitcoin, oferece recursos exclusivos, como descentralização, transparência e rastreabilidade, que poderiam potencialmente aumentar a responsabilidade, a confiança e a segurança, e verificação em vários contextos de sustentabilidade, como anticorrupção, comércio justo e fornecimento responsável. Ao permitir o armazenamento de dados seguro e inviolável, o blockchain pode facilitar relatórios mais precisos e confiáveis de métricas de sustentabilidade, agilizar os processos de certificação e permitir o rastreamento em tempo real dos fluxos de commodities. As aplicações variam de rotulagem de proveniência para itens de luxo a contratos de seguro peer-to-peer para microempreendedores. Cidades inteligentes e implantação de IoT, dispositivos da Internet das Coisas, IoT, como sensores inteligentes, dispositivos conectados e robôs autônomos, estão transformando ambientes urbanos, fornecendo soluções mais eficientes e convenientes, serviços responsivos. Essas inovações têm um grande potencial para otimizar o uso de recursos, reduzir o congestionamento, melhorar o bem-estar dos cidadãos e promover o crescimento econômico sustentável. No entanto, eles também levantam preocupações sobre privacidade, segurança cibernética e implicações de equidade. Portanto, é crucial desenvolver estruturas regulatórias robustas, políticas de dados e mecanismos de feedback do usuário que equilibrem os benefícios das tecnologias de cidades inteligentes com suas possíveis desvantagens. Exemplos notáveis incluem Sondo City na Coreia do Sul, Barcelona na Espanha e Amsterdã na Holanda.
Análise de dados para medição de ODS. Como parte da Agenda 2030, os Estados-membros da ONU se comprometeram a adotar um conjunto abrangente de indicadores para medir o progresso em direção aos ODS. No entanto, a coleta e o processamento de grandes quantidades de dados necessários para o monitoramento desses objetivos apresentam desafios logísticos e técnicos significativos. Análise de Big Data. Análise de dados em escala massiva para monitoramento dos OBJS. Como parte do Plano de Ação 2030 das Nações Unidas, os Estados-membros se comprometeram a adotar um conjunto completo de indicadores para medir o avanço nos OBJs. No entanto, a coleta e processamento de grandes quantidades de dados necessários para monitorizar estas metas apresentam desafios técnicos e logísticos significativos. O análise de Big Data pode contribuir para uma melhor compreensão da situação real no campo dos desenvolvimentos sustentáveis, permitindo identificar tendências, correlações e relacionamentos causais, que podem ser utilizados como base para a tomada de decisões mais informadas e eficazes. Exemplos notáveis incluem a Iniciativa de Dados Abertos sobre Desenvolvimento Sustentável, SDG Open Data, o Programa Global de Monitoramento das Metas Ambientais, GEMS, e a Plataforma de Estatísticas sobre Biodiversidade, SBSTASTA. Fomento de economias circulares. Enquanto o conceito de uma economia circular remonta à década de 1970, está ganhando novo destaque nos últimos anos como forma de dissociar o crescimento econômico do consumo de recursos e reduzir a geração de resíduos. Um modelo de economia circular visa maximizar a eficiência do uso de recursos, minimizar a geração de resíduos e estender os ciclos produtivos fechados através de mercados abertos, produção em loop fechado e design regenerativo. Empresas como Philips, Unilever e Interface já implementaram estratégias empresariais circulares com resultados de custos menores, maior competitividade e imagem de marca positiva. 20. Financiamento inclusivo. O acesso ao crédito a preços acessíveis continua sendo um grande obstáculo para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente entre populações vulneráveis, como mulheres, jovens e comunidades rurais. O financiamento inclusivo refere-se a serviços financeiros voltados para segmentos subservidos da sociedade, entregues através de plataformas digitais, instituições de microcrédito ou outros canais inovadores. Esta abordagem fomenta educação financeira, acúmulo de bens e mobilidade social, auxiliando indivíduos e famílias a superarem buracos de pobreza. Exemplos notáveis incluem a Kiva, a Banca Solidária Grameen e o Serviço Móvel de Transferência de Dinheiro M-Chaga, M-Chaga. Aprendizagem digital e treinamento de habilidades. Com as avançadas tecnologias online e inteligência artificial, há aumento de interesse pelas formas de ensino mais acessíveis, escalonáveis, pessoalizadas. Plataformas de educação à distância, simulações virtuais e jogos educativos são usados para propor a qualidade educacional a estudantes nas regiões remotas ou de origem desfavorecida. Além disso, programas de capacitação e aprimoramento destinados à melhoria da ocupabilidade e lealdade do trabalho tornam-se essenciais componentes das estratégias de desenvolvimento econômico. Diante do ritmo acelerado de deslocamento tecnológico e automação, os exemplos variam desde o Khan Academy até a plataforma de aprendizagem de rede profissional LinkedIn e Coursera. Mercado de obrigados verdes expandido. Conscientes dos riscos ambientais e rentabilidade associados à mudança climática, demanda para investimentos ambientalmente responsáveis tem sobrado na última década. Obligati de Investimento Verde, OIV, são as opções de investimento ecológicas, OIES, surgem como uma alternativa popular para aqueles que buscam garantias adicionais de impacto ambiental positivo. Com suas carteiras de investimento, essas opções permitem aos investidores escolher entre diferentes projetos que cumpram critérios específicos relacionados à proteção do meio ambiente, tais como energia renovável, gestão florestal sustentável, agricultura orgânica ou conservação de espécies ameaçadas. Embora este tipo de investimento possa oferecer retornos comparativamente baixos devido à natureza complexa desses projetos, ele também pode trazer benefícios adicionais, como taxas preferenciais de
Impostos ou certificações reconhecidas internacionalmente, como o Verified Carbon Standard ou RoW Sustainable Palm Oil, RSPO. Diferente da renda fixa, os contratos de financiamento de desenvolvimento, CDFS, se concentram principalmente na promoção de atividades desenvolvimentistas sosteníveis, normalmente com termos médios de 5 a 20 anos, embora alguns podam durar até 40 anos. Eles cobrem uma ampla variedade de áreas, desde o desenvolvimento agropecuário e a infraestrutura rural até a saúde e a educação. Como os CDFS estão ligados à execução de projetos concretos, eles exigem avaliações rigorosas para determinarem a viabilidade econômica, o nível de risco envolvido e o potencial de retorno. Devido à ligação às instalações físicas em questão, os CDFS podem oferecer juros acima daquelas encontradas no mercado regular. Os fundos de capital de risco emergentes, FCRS, se concentram na promoção de empresas locais com alto potencial de crescimento na África, Ásia e América Latina. Geralmente, esses fundos priorizam a inovação social e ambiental, bem como as pequenas e médias empresas de base da comunidade. Alguns deles também fornecem assistência técnica e treinamento a essas organizações. Enquanto os rendimentos esperados dos FCRS são variáveis, dependendo da localização geográfica, tamanho e setor da empresa, eles representam uma oportunidade importante para os investidores interessados tanto num retorno financeiro quanto em um impacto social positivo. Com o surgimento de empresas líderes no mercado, como Patagônia e Tom Schultz, o movimento de negócio sustentável vem ganhando cada vez mais visibilidade e credibilidade. Esse tipo de negócio combina práticas comerciais e valores éticos para criar valor para todas as partes, clientes, funcionários, investidores e comunidades locais. As empresas de negócio sustentável enfatizam os aspectos sociais e ambientais de seu negócio, enquanto mantêm a competitividade comercial. Eles demonstram como a adoção de práticas sustentáveis pode levar a um rendimento financeiro superior, bem como a reputação corporativa e a satisfação dos stakeholders. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Em contraste com os grandes corpos multinacionais tradicionalmente associados a negócios globais, as empresas de base da comunidade representam uma perspectiva diferente. Essas empresas pequenas e médias, SMSES, normalmente operam na mesma área onde seus proprietários moram e trabalham, oferecendo serviços e produtos diretamente à comunidade local. Apesar do número de SMSES ter sido estimado em cerca de 50 milhões em todo o mundo, poucas delas obtiveram o apoio que merecem por parte dos governos e das organizações internacionais de desenvolvimento. Recentemente, entretanto, houve um aumento no reconhecimento e apoio aos SMSES como agentes-clave. Além disso, os investimentos em empresas de base da comunidade podem proporcionar lucros competitivos ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento local. A maioria destas empresas opera nas indústrias agrícola, manufaturada e serviço, e geralmente emprega membros da própria comunidade. Sua proximidade com a população local significa que eles têm melhor acesso à informação sobre o mercado, o consumidor e as necessidades da comunidade, o que lhes dá uma vantagem competitiva. De modo, eles estão familiarizados com os costumes e as convenções culturais locais, o que facilita suas operações e reduz os custos de transação. No último ano, o Mercado Comum Europeu, MCE, lançou o programa Investindo no Futuro com o objetivo de incentivar os investidores europeus a colocar sua confiança nos países menos desenvolvidos da região. O programa prevê um total de 146 milhões de euros para ser investido em projetos em áreas como aquelas mencionadas anteriormente, incluindo desenvolvimento sostenível, infraestrutura rural e financeira de desenvolvimento. Os recursos do programa serão disponibilizados através de 2 linhas de financiamento, uma linha destinada a projetos de desenvolvimento regional, RD, cujo foco é fortalecer a cooperação entre países vizinhos, e outra linha dedicada a projetos bilaterais, BL, que se concentram exclusivamente em um único país parceiro.
Ambas as linhas de financiamento seguirão os critérios básicos estabelecidos pelo MCEE para ajuda externa, incluindo um comprometimento com a pobreza, o desenvolvimento humano, o emprego e a capacidade de absorção das receitas pela parceiros beneficiários. A Europa não está sozinha no campo dos investimentos responsáveis. Países e organizações privadas estão se unindo para avançar neste caminho. Em julho de 2017, foi anunciado um novo pledge coordenado pelas Nações Unidas Global Compact Network, GCN, a Principles for Responsible Investment, PRI, e UNEP Finance Initiative, UNEP-FI, com o objetivo de mobilizar 400 bilhões de dólares em investimentos globalmente até 2020. Esta iniciativa, denominada Global Investors for Sustainable Development Alliance, foi concebida para reforçar as contribuições dos investimentos responsáveis à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, e à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, CMA. Entre os signatários originais estão nomes ilustres do setor financeiro mundial, como BlackRock, Allianz, Aviva, CalPRS, Citi, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Legg Mason, Morgan Stanley, Prudential Financial e Schroders. Enquanto isso, a European Commission, EC, recentemente apresentou um pacote de medidas chamado Uma União Econômica Modernizada e Justa para Todos, que inclui planos para encerrar as brechas digitais, reformar o sistema fiscal europeu e desenvolver um framework regulatório para o mercado de captação de dados. O EC também anuncia intenções para introduzir um crédito fiscal para as IPOs de empresas listadas em bolsas secundárias europeias, com o objetivo de tornar a Europa mais atraente para os novos negócios listados. Este crédito fiscal, equivalente a 1% das levadas pela empresa durante o primeiro ano após a listação, é destinado a compensar as despesas gerais de IPOs. No entanto, para ser elegível para o crédito fiscal, a empresa deve pagar impostos corporativos à taxa máxima permitida na jurisdição nacional em que se enquadra. As empresas operam principalmente nas indústrias agrícola, industrial e de serviços, e normalmente contratam pessoas da mesma comunidade. A proximidade com a população local lhes concede melhor acesso à informação sobre o mercado, o consumidor e as necessidades da comunidade, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva. Além disso, são familiares com os costumes e convenções culturais locais, o que facilita as operações e reduz os custos de transação. O Mercado Comum Europeu, MCE, lançou recentemente o programa Investindo no Futuro com o objetivo de estimular os investidores europeus a confiar nestes países menos desenvolvidos da região. O programa reserva um total de 146 milhões de euros para serem investidos em projetos nas áreas mencionadas acima, incluindo o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura rural e a finança de desenvolvimento. Estes recursos serão disponibilizados através de duas linhas de financiamento, uma linha destinada a projetos regionais, RD, que visa fortalecer a cooperação entre países vizinhos, e outra linha exclusivamente dedicada a projetos bilaterais, BL, que se concentram em um único país parceiro. Todas as linhas de financiamento seguirão os princípios básicos estabelecidos pelo MCEE para ajuda externa, incluindo um comprometimento com a pobreza, o desenvolvimento humano, o emprego e a capacidade de absorção das receitas pela S, parceiro, S, beneficiário, S. A Europa não está sozinha no campo dos investimentos responsáveis. Países e organizações privadas se juntaram nesta causa. Em julho de 2017, foi anunciada uma aliança promovida pelas Redes Globais de Responsabilidade Empresarial, GCN, a Princípios para a Responsabilidade de Investimento, PRI, e a Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas, UNEP-FI, com o objetivo de mobilizar 400 bilhões de dólares em investimentos globais até 2020. Esta iniciativa, chamada Aliança de Investidores para o Desenvolvimento Sustentável Global, foi criada para reforçar as contribuições dos investimentos responsáveis na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, e na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, CMA. Entre os firmantes originais estão nomes destacados do setor financeiro mundial, como BlackRock, Allianz, Aviva,
CalPRS, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Lady Mason, Morgan Stanley, Prudential Financial e Schroders. Já a Comissão Europeia, CE, apresentou recentemente um pacote de medidas chamado Uma União Econômica Modernizada e Justa para Todos, que inclui planos para fechar as brechas digitais, reformar o sistema fiscal europeu e desenvolver um quadro regulatório para o mercado de captura de dados. A CE também anuncia intenções de introduzir um crédito fiscal para as IPOs das empresas listadas nas bolsas secundárias europeias, com o objetivo de tornar a Europa mais atraente para as novas empresas listadas. Este crédito fiscal, equivalente a 1% das taxas cobradas pela empresa durante o primeiro ano após a lista, é destinado a compensar as despesas gerais de IPOs. Para ser elegível para este crédito fiscal, no entanto, a empresa deve pagar impostos corporativos à taxa máxima permissível na jurisdição nacional em que se enquadra. Empresas e fundações filantrópicas continuam a focar suas atenções na África, principalmente nos países menos desenvolvidos deste continente. Segundo um relatório publicado em março de 2018 pela Fundação Mo Ibrahim, 50% das doações feitas por 200 principais empresas e fundações internacionais foram destinadas ao continente negro na última década. A maioria desses recursos foi utilizada na área de saúde, particularmente para combater epidemias e doenças tropicais neglected. Outras áreas prioritárias incluem educação, agricultura e segurança alimentar. Entretanto, houve críticas a esses esforços, pois alguns consideram que eles podem perpetuar dependências sociais e econômicas em vez de promover autossuficiência e desenvolvimento sustentável. Por exemplo, alguns argumentam que os programas de ajuda à agricultura podem favorecer pequenas fazendas comerciais em detrimento de pequenos produtores rurais tradicionais, que são frequentemente mulheres ou grupos marginalizados. É importante que esses esforços tenham como finalidade a redução da pobreza e da desigualdade social, assim como a promoção da democracia, direitos humanos e governança efetiva. No âmbito da União Europeia, UE, o Programa Horizonte 2020 tem sido um veículo importante para a colaboração internacional em pesquisa científica e tecnológica. No entanto, desde 2014, a UE tem enfrentado restrições legais e políticas na Rússia, Turquia e Ucrânia, resultado da invasão russa da Crimeia e orientação política de Ankara e Kiev. Como resultado, o Programa Horizonte 2020 perdeu cerca de 9% de sua capacidade de atrair participantes externos. Porém, a UE não desiste em buscar maneiras de aumentar a cooperação internacional na investigação científica e tecnológica. Assim sendo, o Parlamento Europeu aprovaria uma resolução no final de maio de 2018 pedindo à Comissão Europeia, CE, que preparasse uma proposta para um programa substitutivo para o Horizonte 2020. Denominado Horizonte Europeu. Esse programa teria um orçamento de 100 bilhões de euros entre 2021 e 2027 e seria abertamente a todos os países do mundo, independentemente de seus laços jurídicos com a UE. Outra iniciativa recente da UE visava incentivar o desenvolvimento regional e a integração econômica na Europa Oriental e Meridional. Em abril de 2018, a CE decidiu alargar o seu Programa Operacional de Cooperação Territorial, POCTEAF-SESTA, até junho de 2021, com um orçamento de 216 milhões de euros. Este programa foi concebido para apoiar as autoridades locais em suas iniciativas de desenvolvimento sustentável, bem como a implementação das diretrizes de desenvolvimento regional, DIR, e dos princípios da gestão integrada de recursos naturais, EIA. Ele pode ser usado para ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas, especialmente nas zonas costeiras e montanhosas, e para promover a conservação da natureza e da biodiversidade. Os Estados Unidos ainda têm um papel significativo no campo das ciências e das tecnologias. Em fevereiro de 2018, a Agência Espacial NASA divulgou planos para retornar astronautas americanos à Lua até 2024, marcando assim o início de uma nova era exploratória. Os voos tripulares partiriam do Centro Espacial Kennedy na Flórida, transportados por espaçonaves Orion desenvolvidas pela BOE. Relatório Global Trends, Paradox of Change publicado pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos em novembro de 2017 prevê diversas tendências futuras e riscos globais nos próximos 20 anos, destacando os avanços tecnológicos como uma força transformadora.
capaz de criar novas opções estratégicas enquanto também trazer desafios e ameaças para a estabilidade mundial. Entre outros fatores, destacam-se o deslocamento populacional devido a migrações forçadas e voluntárias, o aumento da polarização política global, o declínio do poder de alguns atuais líderes regionais e a possibilidade de emergência de novas potências militares e econômicas. O relatório também chama atenção para a escalada do conflito armamentista e a disseminação de tecnologia militar avançada para países menos desenvolvidos. Para responder a essas tendências, sugere investimentos mais significativos em habilidades civis e militares, como o treinamento de funcionários públicos para lidar com crises naturais e sociais, bem como a modernização da estratégia de defesa nacional para se adaptar às demandas impostas pelas novas tecnologias e cibersegurança. De acordo com dados divulgados em março de 2018 pela Fundação Mo Ibrahim, durante a década passada, metade das contribuições dos 200 principais empresas e fundações internacionais foram destinadas ao continente africano. Mais da maioria destes recursos foi utilizada na área de saúde, principalmente para combater epidemias e doenças tropicais neglected. Outras áreas prioritárias incluem educação, agricultura e segurança alimentar. Entretanto, existem críticas quanto aos esforços realizados, já que algumas pessoas consideram que eles podem perpetuar dependências sociais e econômicas em vez de promover autonomia e desenvolvimento sustentável. Por exemplo, algumas arguem que os programas de assistência à agricultura beneficiam preferencialmente pequenas propriedades comerciais em detrimento de pequenos produtores rurais tradicionais, que são frequentemente mulheres ou grupos marginais. É necessário que esses esforços tenham como objetivo a redução da pobreza e da desigualdade social, além da promoção da democracia, direitos humanos e governança efetiva. No âmbito da União Europeia, UE, o Programa Horizonte 2020 tornou-se um instrumento importante para a colaboração internacional na pesquisa científica e tecnológica desde 2014. Contudo, desde então, a UE enfrentou restrições legais e políticas na Rússia, Turquia e Ucrânia, resultado da invasão russa da Crimeia e da orientação política de Ankara e Kiev. Consequentemente, o Programa Horizonte 2020 perdeu cerca de 9% de sua capacidade de atração de participantes externos. Porém, a UE persistiu na busca de formas de aumentar a cooperação internacional na investigação científica e tecnológica. Assim sendo, o Parlamento Europeu aprovaria um documento finalizado de maio de 2018 solicitando à Comissão Europeia, CE, que preparasse uma proposição para um programa substitutivo para o Horizonte 2020, intitulado Horizonte Europeu. Este programa teria um orçamento de 100 bilhões de euros entre 2021 e 2027 e seria aberto a todas as nações do mundo, independente de suas ligações jurídicas com a UE. Outra iniciativa recente da UE visa estimular o desenvolvimento regional e a integração econômica na Europa Oriental e Meridional. Em abril de 2018, o Conselho da Europa, segundo uma análise recente apresentada pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISS, no dia 5 de julho, os próximos 20 anos serão marcados por avanços tecnológicos revolucionários que irão criar novas opções estratégicas enquanto também trazerão desafios e ameaças para a estabilidade mundial. Entre esses desafiadores estão o deslocamento populacional devido a migrações forçadas e voluntárias, o aumento da polarização política global, o declínio do poder de alguns atuais líderes regionais e a possibilidade de emergência de novas potências militares e econômicas. A análise chama atenção especialmente para a escalada do conflito armamentista e a disseminação de tecnologia militar avançada para países menos desenvolvidos. Para responder a essas tendências, é recomendado investir mais dinheiro nas habilidades civis e militares, como o treinamento de funcionários públicos para lidar com crises naturais e sociais, assim como a modernização da estratégia de defesa nacional para se adequar às exigências impostas pelas novas tecnologias e segurança cibernética. De acordo com dados revelados em março de 2018 pela Fundação Mo Ibrahim, durante a última década, metade das contribuições dos 200 principais empresas e fundações internacionais foram destinadas à África. Mais da maioria desses recursos foi utilizada na área de saúde, principalmente para combater epidemias e doenças tropicais negligenciadas.
As outras áreas prioritárias incluem educação, agricultura e segurança alimentar. No entanto, há críticas sobre os esforços realizados porque algumas pessoas argumentam que eles podem perpetuar as dependências sociais e econômicas em detrimento da autonomia e desenvolvimento sustentável. Por exemplo, alguns afirmam que os programas de ajuda à agricultura favorecem principalmente as pequenas propriedades comerciais em detrimento de pequenos produtores rurais tradicionais, que são frequentemente mulheres ou grupos marginalizados. É necessário que esses esforços tenham como objetivo a redução da pobreza e da desigualdade social, além da promoção da democracia, direitos humanos e governação eficaz. No âmbito da União Europeia, UE, o Programa Horizonte 2020 se tornou um importante instrumento para a cooperação internacional em ciência e tecnologia desde 2014. No entanto, desde então, a UE enfrentou restrições legais e políticas na Rússia, Turquia e Ucrânia devido à invasão russa da Crimeia e à orientação política de Ankara e Kiev. Como consequência, o Programa Horizonte 2020 perdeu cerca de 9% de sua capacidade de atrair participantes externos. Porém, a UE continuou a procurar formas de aumentar a cooperação internacional na pesquisa científica e tecnológica. Assim sendo, o Parlamento Europeu aprovava um documento finalizado de maio de 2018 pedindo à Comissão Europeia, que elaborasse um projeto substitutivo para o Horizonte 2020, denominado Horizonte Europa. Esse programa teria um orçamento de 100 bilhões de euros entre 2021 e 2027 e estará aberto a todos os países do mundo, independentemente de suas relações jurídicas com a UE. Outra iniciativa recentemente da UE tem por objetivo estimular o desenvolvimento regional e a integração econômica na Europa Oriental e Meridional. Em abril de 2018, o Conselho da Europa concluiu uma declaração sobre a Europa, juntos contra o extremismo, e decidiu conceder neste texto, após análise das tendências geopolíticas globais, destacamos alguns desafios e ameaças para a estabilidade mundial, dentre eles, o deslocamento populacional devido à migração forçada e voluntária, o aumento da polarização política global, o declínio do poder de certos líderes regionais e a possibilidade de emergência de novas potências militares e econômicas. O relatório chama especial atenção para a escalada do conflito armamentista e a disseminação de tecnologia militar avançada para países menos desenvolvidos. Para responder a essas tendências, recomenda-se investimentos adicionais em habilidades civis e militares, tais como o treinamento de funcionários públicos para lidar com crises naturais e sociais, bem como a modernização da estratégia de defesa nacional para se adaptar às demandas impostas pelas novas tecnologias e segurança cibernética. Segundo dados divulgados em março de 2018 pela Fundação Mo Ibrahim, durante a última década, metade das contribuições das 200 principais empresas e fundações internacionais foram destinadas à África. Maior parte destes recursos foi usada na área de saúde, principalmente para combater epidemias e doenças negligenciadas tropical. Outros setores prioritários incluem educação, agricultura e segurança alimentar. Entretanto, houve críticas sobre os esforços implementados, pois alguns sostêm que eles podem perpetuar as dependências sociais e econômicas em detrimento da autonomia e desenvolvimento sustentável. Por exemplo, alguns afirmam que os programas de ajuda à agricultura privilegiaram principalmente as pequenas propriedades comerciais ao invés de pequenos produtores rurais tradicionais, geralmente mulheres ou grupos marginados. Devemos garantir que esses esforços tenham como objetivos a redução da pobreza e da desigualdade social, além da promoção da democracia, direitos humanos e governo efetivo. Desde 2014, o Programa Horizonte 2020 se tornou um importante instrumento para a cooperação internacional em ciência e tecnologia dentro da União Europeia, UE. Entretanto, a UE enfrentou restrições legais e políticas na Rússia, Turquia e Ucrânia devido à invasão russa da Crimeia e à postura política de Ankara e Kiev. Como resultado, o Programa Horizonte 2020 perdeu aproximadamente 9% de sua capacidade de atrair participantes externos. Contudo, a UE continua a procurar maneiras de aumentar a cooperação internacional na pesquisa científica e tecnológica. Portanto, no mês de maio de 2018, o Parlamento Europeu aprovou um documento finalizado solicitando à Comissão Europeia, que elaborasse um projeto substitutivo para o Horizonte 2020, denominado
Horizonte Europa. Este programa terá um orçamento de 100 euros bilhões entre 2021 e 2027 e será aberto a todos os países do mundo, independente das suas ligações jurídicas com a UE. Uma outra iniciativa recente da UE visa estimular o desenvolvimento regional e a integração econômica na Europa Oriental e Meridional. No mês de abril de 2018, o Conselho da Europa adoptou uma declaração sobre que a Europa, juntos contra o extremismo, e decidiu conceder assistência financeira a estudantes e professores universitários. Para melhorar seu nível acadêmico e permitir que pudessem obter diplomas reconhecíveis nas escolas superiores da UE, o Banco Mundial tem lançado recentemente um relatório intitulado As Perspectivas Globais, Preparação y Respuesta, que analisa os desafios e oportunidades que surgem dos fluxos migratórios forçados e voluntários, do aumento da polarização política global, do declínio do poder de determinados líderes regionais e da possibilidade de emergência de novas potências militares e econômicas. O relatório destaca especialmente a escalada do conflito armamentista e a difusão de tecnologia militar avançada para países menos desenvolvidos. Para responder a essas tendências, recomenda-se investimentos adicionais em habilidades civis e militares, como forma de preparar funcionários públicos para lidar com crises naturais e sociais, assim como a modernização da estratégia de defesa nacional para adequar-se às exigências impostas pelas novas tecnologias e pela segurança cibernética. De acordo com dados publicados em março de 2018 pela Fundação Muibrahim, durante a última década, metade das mais importantes empresas e fundações internacionais dedicaram suas contribuições para a África. Mais da maioria desses recursos foi utilizada na área de saúde, principalmente para combater epidemias e doenças neglecidas tropicais. Outras áreas prioritárias incluem educação, agricultura e segurança alimentar. Entretanto, há críticos a respeito dos esforços implementados porque algumas pessoas acreditam que eles podem perpetuar as dependências sociais e econômicas, prejudicando a autonomia e o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, algumas pessoas afirmam que os programas de ajuda à agricultura privilegiaram principalmente as pequenas propriedades comerciais ao invés de pequenos produtores rurais tradicionais. Normalmente mulheres ou grupos marginalizados. Deveremos garantir que esses esforços tenham como objetivos a redução da pobreza e da desigualdade social, além da promoção da democracia, direitos humanos e governos eficazes. Desde 2014, o Programa Horizonte 2020 se tornou um importante instrumento para a cooperação internacional em ciência e tecnologia dentro da União Europeia, UE. Entretanto, a UE enfrentou restrições jurídicas e políticas na Rússia, Turquia e Ucrânia devido à invasão russa da Crimeia e à postura política de Ankara e Kiev. Como resultado, o Programa Horizonte 2020 perdeu aproximadamente 9% de sua capacidade de atrair participantes externos. Contudo, a UE continuava a procurar formas de aumentar a cooperação internacional na pesquisa científica e tecnológica. Assim, no mês de maio de 2018, o Parlamento Europeu aprovou um documento concluído pedindo à Comissão Europeia, que elaborasse um projeto substitutivo para o Horizonte 2020, denominado Horizonte Europa. Esse programa terá um orçamento de 100 bilhões de euros entre 2021 e 2027 e estará aberto a todos os países do mundo, independentemente das suas ligações jurídicas com a UE. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Outra iniciativa recente da UE visa estimular o desenvolvimento regional e a integração econômica na Europa Oriental e Meridional. Em abril de 2018, o Conselho da Europa adotou uma declaração sobre que a Europa, juntos contra o extremismo, e decidiu conceder auxílio financeiro a estudantes e professores universitários para melhorar o nível acadêmico e permiti-los que obtivessem diplomas reconhecidos nas escolas superiores da UE.